O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este foi o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou-o na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos apóstolos: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, embora não faça parte da liturgia, eu gostaria de desejar a todos uma boa, santa, feliz noite. Boa noite a todos e todas. De fato, é uma noite esplendorosa, uma noite maravilhosa, esta que o Senhor nos preparou. E esta noite, com a sua liturgia, nos fala de tantas coisas entrelaçadas. Nos fala de um Deus que ama os homens e as mulheres. Nos fala de um Deus que não os deixa perdidos na escuridão. O profeta Isaías contou isso para aqueles que viviam na escuridão. Uma luz brilhou. Esta noite nos fala de uma luz que Deus providencia, olhem só, pasmem, num menino, numa criança. Em muitas coisas, o tempo do advento se parece com o tempo da quaresma, e em tantas coisas, a noite de Natal se compara com a noite de Páscoa. A treva, a escuridão, entramos na igreja com as luzes apagadas,
depois foram acendidas ao som do glória. Por fim, vivemos uma experiência de lucernário. Lucernário é uma celebração, uma paraliturgia própria da noite de Páscoa. Lá também a gente entra na escuridão, acende e abençoa o círio pascal, o fogo novo. Fazemos aquela experiência do canto, do exultet, ainda na meia escuridão, até entoarmos solenemente também o glória. E eu gostaria exatamente de hoje com vocês partilhar uma catequese onde a gente então no Natal vislumbre a Páscoa. Assim, todo mundo nasce para viver, Deus o livre, todo mundo nasce para viver. Com Jesus Cristo foi diferente. Aquela criança nasceu para morrer. Portanto, existe aqui uma correlação entre o mistério do Natal e o mistério pascal do Senhor. E eu gostaria então de partilhar com vocês também um pedaço de um sermão de São Gregório, de São Leão Magno. Magno quer dizer grande, era para darem também para São João Paulo esse título, São João Paulo Magno. Sei por quê, ainda não fizeram isso. São Leão Magno, do ofício das leituras de hoje, noite de Natal. Nós sabemos que São Leão Magno foi um homem grandioso, um papa sublime, que viveu no século V, tão de Deus, tão forte que promoveu a reforma da liturgia da igreja, fez redescobrir antigos textos da liturgia, organizou também a fé do povo por uma renovada teologia. Era um homem capaz, indomável, enérgico. Ele enfrentou, por exemplo, Átila, o rei dos Hunas. Ele enfrentou também Alarico, o rei dos Vândalos, e as suas ameaças de invasão e destruição do cristianismo na Europa. Mas Leão Magno era também um homem que se enternecia diante da simplicidade. E foi ele que redescobriu para a igreja os cânticos antigos do Natal, que até hoje a gente ainda os utiliza. Vejam o que ele diz para nós na noite de Natal. Hoje, amados filhos, nasceu o Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Que lindo! Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com o seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. Eis porque, no nascimento do Senhor, os anjos cantam jubilosos, glória a Deus nas alturas, e anunciam
paz na terra aos homens de boa vontade. Eles já veem a Jerusalém celeste ser formada de todas as nações do mundo. Diante dessa obra inexprimível do amor divino, como não devem alegrar-se os homens em sua pequenez, quando os anjos em sua grandeza assim se rejubilam? Amados filhos, demos graças a Deus Pai por seu Filho no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo, para que fôssemos nele uma nova criação, nova obra de suas mãos. Despojemo-nos, portanto, do velho homem com seus atos, e tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos às obras da carne. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno da tua condição. Lembra-te de que cabeça e de corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz e o reino de Deus. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com mais ações tão grande hóspede. Não recaias sob o jugo do demônio, porque o preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Assim, meus irmãos e irmãs, São Leão Magno faz uma aproximação do mistério do Natal do Senhor com a plenitude da Páscoa. A nossa salvação é garantida com a encarnação, o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho de Nossa Senhora. Conforme ouvimos na boca do anjo, hoje nasceu para vós um Salvador. Como nós contemplamos esta descida de Cristo à terra, eu encontrei também no hino das vésperas que hoje a nossa comunidade religiosa rezou, da carta aos Filipenses. Trata-se de um hino cristológico das comunidades primitivas, que São Paulo colheu e colocou na carta aos Filipenses, mas não foi ele que compôs. Quando ele se entendeu cristão, a comunidade primitiva já havia escrito esse hino. Portanto, é um hino pré-paulino. E fala ou descreve uma parábola, não parábola das que Jesus contava, mas aquela da matemática, que desce e sobe. O hino aos Filipenses. Embora fosse de divina condição, estamos lá em cima, Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai e baixa, porém esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, mais embaixo ainda, fazendo-se semelhante aos homens. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, obedecendo até a morte, e não foi uma morte qualquer não, morte humilhante numa cruz, lá embaixo. Por isso, aí recomeça a parábola na sua subida. Deus o exaltou sobre tudo, e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, e elevado muito acima de qualquer outro nome, para que, perante ao nome de Jesus, se dobre reverente todo joelho
e toda língua proclame, seja nos céus, seja na terra ou nos ínferos, e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e seu louvor, na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Esse hino cristológico fala, portanto, da condição prévia da glória de Jesus, da sua encarnação, da sua descida aos ínferos e da sua glorificação. Aqui temos o Natal e a Páscoa. Gostaria que ouvíssemos o canto deste hino cristológico. Quem vai entoá-lo para nós é o nosso irmão Edielson, do Caminho Neocatecumenal. Ele virá cantar para nós. Jesus Cristo é o Senhor. O mesmo amor, o mesmo Espírito, ou os mesmos sentimentos, nada por rivalidade, nem por vanglória, mas tudo por humildade. Considerando os outros como superiores a ti, não buscando teu próprio interesse, e dos mesmos sentimentos de Jesus. Ele, sendo Deus, não reteve avidamente a sua dignidade, mas se fez homem, e feito homem, humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e obedecendo até a morte. E que morte, morte de pecador, morte de malfeitor, morte de cruz. Por isso Deus o ressuscitou, o exaltou e lhe deu o nome mais alto que existe. Cristo Jesus é o Senhor, aleluia. Cristo Jesus é o Senhor, aleluia. Cristo Jesus é o Senhor, aleluia. Aleluia. Cristo Jesus é o meu Senhor, aleluia.